Amados, eu estou me sentindo em casa, dentro dessa boa atmosfera de louvor, de adoração, por esse culto tão especial na vida de todos nós, e nós que conhecemos Carlos Romão e Cláudio Amorim, conhecemos de longa data, ficamos felizes e gratos a Deus também por esse momento. Na verdade, Carlos Romão e Cláudio Amorim, Deus já os via prontos, por isso que os chamou. E a Igreja Batista Betânia também já podia vê-los como prontos, por isso os convidou. E todos nós que estamos aqui, participando desse culto de consagração, ordenação ao ministério da palavra, nós já o víamos prontos também, porque já os conhecemos de longa data. Realmente essa é uma amizade longa e que nos traz muito gratos a Deus por participar aqui desse momento. É um prazer, amados, estar aqui diante do pastor Carlos Romão, do pastor Cláudio Amorim. É um prazer estar aqui diante deles, um privilégio muito grande estar também diante de suas famílias aqui, estar diante dessa igreja. Que auditório bonito esse, que a gente contempla daqui e a gente fica realmente muito feliz. E compartilhar a grandeza dessa palavra, não é? A palavra de Deus, nesse culto consagratório aqui da ordenação dos nossos amados. Amados, estar aqui pregando, eu sou movido à água, viu? Estar aqui também pregando é um testemunho pessoal da graça de Deus que nós cantamos, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus na minha vida. Todos esses amigos meus e muitos que estão aqui também em nosso templo, eles conheceram bem que eu passei por um AVC em 2019, em janeiro de 2019, o pastor Cláudio, inclusive, esteve me visitando à época, quando eu fiquei sem fala, totalmente sem fala, fiquei com um lado do corpo esquecido, fiquei internado por dias, entre CTI e um quarto hospitalar, no Hospital da Força Aérea do Galeão. Passei por sessões de fono, sessões de fisioterapia, e quando eu fui, passado ali alguns meses para uma avaliação médica, ele me examinou, pediu que eu obedecesse a alguns comandos dele, né? De movimento, de fala. Depois ele olhou para mim, olhou para o exame, com aquele edema, à época desse AVC, ele olhou para mim e disse: capitão, o senhor
é um milagre. Por isso que nós estamos aqui. Eu não fiquei com sequela motora e fui podendo também usar a minha voz para exaltar esse Deus tão grandioso, tão bondoso e gracioso em todo o tempo na nossa vida, amados. Esse é um testemunho que nós trazemos sempre. Na verdade, eu operei o coração aos 45 anos. Eu nasci com uma má formação de válvula aórtica, que acabou levando a minha mãe a óbito aos 58 anos. E eu vinha, então, com esse problema. Eu era militar, corredor, subia morro, descia morro, corria 10 quilômetros. E isso começou a também trazer problemas para essa válvula, que eu nem sabia que tinha, essa má formação de válvula aórtica, né? E aí passei a tomar um anticoagulante, um remédio que mantém o fator de coagulação ali numa faixa um tanto estreita. E aí, num desajuste desse do Marevan, quem é da área de saúde sabe bem o que eu estou falando, eu acabei sofrendo esse AVC. Eu operei o coração aos 45 anos, né? E quando tive o AVC, eu já estava na reserva já há alguns anos. Mas Deus é assim, amados. Deus de poder, e Ele é misericordioso para conosco. Mas, amados, certamente que eu não estou aqui para falar de mim mesmo, né? Mas um pouco desses amados que nós estamos trazendo hoje aqui para esse momento tão especial, e um tanto mais dessa palavra poderosa, essa palavra inerrante, que é a palavra que nós temos em nossas mãos e que nós damos testemunho dela. Esse é o nosso testemunho maior. É trazer a palavra de Deus como regra e fé para a vida de todos nós. Esse é o legado maior que nós recebemos dessa palavra revelada, que é a palavra escrita de Deus, e a palavra viva, que é Jesus. E é por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós adoramos. É por Ele que entregamos a nossa vida para que ela seja usada no seu ministério e também na proclamação dessa mensagem, amados. Por isso, quando eu recebi o convite dos irmãos amados para estar aqui, eu me senti altamente honrado, me senti privilegiado. Basta dizer que foram minhas ovelhas, tanto Cláudio Amorim quanto o Carlos Romão, em momentos diferentes, né, em situações diferentes, mas como foi grandioso, como foi importante para mim essa relação de pastor, ovelhas, quando pude tê-los também ao meu lado. E isso também é motivo de gratidão, e eu me sinto privilegiado mesmo. O Cláudio Amorim, na Igreja Batista 15 de novembro, no início do meu pastorado, em 1980, foi meu aluno na escola bíblica dominical. Então, eu estava ali, talvez, com meus 26 para 27 anos, né?
o Claudinho ali, talvez ali com os seus 15, naquela fase ali, ainda bem jovem, passado ali algum tempinho, ele prestou concurso para a Escola de Especialistas de Aeronáutica, a escola onde eu também passei, né, lá em Guaratinguetá. Ele se fez aluno dessa escola e saiu sargento muito cedo, inteligente como sempre foi, saiu sargento. E eu saí ali com os meus 19 anos, saí sargento também daquela escola. E, passado algum tempo, ele prestou concurso também para o concurso para a Justiça Federal, né? Isso em 1999, e assumiu o cargo de oficial de justiça em atuação até hoje. Esse é o Cláudio que nós conhecemos, né? Pessoa que reúne valores que todos nós reconhecemos, posicionamento firme em Deus, né? Firme em Deus, sempre sintonizado com essa palavra do Senhor, trazendo sempre um testemunho cristão, assim, visível a todos nós. Daí, ainda como sargento, veio o casamento com a Gisele, né? Com a Gisele, que a gente também pôde estar tão juntos assim nessa época, casados há 38 anos. Daí vieram os filhos, né? O André, veio também a Ana, e agora veio o netinho Lucas, que vimos ali tão lindo. Quem sabe, né, Claudinho, daqui a 20 anos, eu já passando dos meus 90, você chegando aos seus 80, quem sabe a gente apresenta o Lucas para minha Mariana. O Lucas com 10 meses, a minha Mariana está caminhando para 4 meses. Olha que palavra esta, né? A Mariana é filha do meu temporão, Lucas, né? Também conhecido aqui de tantos amados nossos, e da nossa nora linda, que nós amamos tanto, a Andresa. E aí, ele nos deu agora a Mariana, a nossa Mariana. O Lucas é o meu cardiologista de plantão, 24 horas. Ele é médico e hoje, inclusive, está ali num desses plantões também. Mas ele está sempre cuidadoso ali e comigo ali em todo o tempo. Mas, amados, a família do Cláudio, ele, esposa, filhos, são todos advogados, estou certo? Estou, né? Todos advogados, doutores, com várias qualificações assim, tão reconhecidas, também atuando em suas áreas. Assim, amados, eu pude acompanhar a história do pastor Cláudio Amorim, um pouco mais à distância, aí depois de alguns anos, né? Mas nunca sem perder o contato. E, de alguma forma, também acompanhando ali a sua trajetória, essa trajetória que o traz pronto, graduado em teologia pelo Seminário Betel. Aliás, nós temos hoje uma extensão do Seminário Betel na nossa igreja. Aqui pertinho, né? Eu sou pastor da Igreja Congregacional do Primeiro Amor, aqui em Vila Valqueire.
tão pertinho aqui de nós, né? E nós temos uma extensão, tenho uma amizade com o pastor Neander de longa data também, e a gente pôde trazer esse seminário para a nossa igreja. Temos vários alunos da igreja também ali no nosso seminário. O Cláudio fez também sua pós-graduação em teologia sistemática, em teologia pastoral pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Portanto, nós o vemos assim, né, amados? E toda a igreja também maduro, respondendo hoje a esse chamado de Deus para o exercício do pastorado, aqui também, nessa igreja bonita, cheia da unção de Deus, da presença de Deus, que nós experimentamos aqui. O Carlos Romão, temos tanto também para compartilhar desse homem de Deus tão especial aqui, né? Foi minha ovelha na igreja congregacional do Primeiro Amor, aqui em Vila Valqueire. Depois ele seguiu para uma de nossas igrejas filha, né? Ali em Rocha Miranda, também militar, ele do Exército, né? Onde fez carreira, chegando ao posto de capitão. O Claudinho, acho que foi até primeiro sargento, né? Isso, na aeronáutica, aí ele prestou esse concurso e e migrou assim, deu um salto grande também ali na sua vida pessoal, profissional e familiar também. Mas ele chegou a capitão também na ativa e hoje ele está na reserva, assim como eu. Fui para a reserva em 2001, então eu estou na reserva assim já faz muito tempo. Mas o Carlos Romão e sua esposa Lucila, tão linda ali, nós podemos reencontrá-la também. Aliás, é minha colega também de profissão, né? Eu sou psicólogo, ela é psicóloga também, e nós temos isso também na nossa história, na nossa formação, e como isso abençoa a igreja também, né? Essa instrumentalidade tão boa para o exercício do ministério pastoral. Do Carlos vieram os filhos, né? O Carlos Eduardo, a Caroline e o caçula Pedro, com 28 anos. Eu o vi menino lá em nossa igreja e pude ver esse jovem bonito aí também e pude abraçá-lo também. Da Caroline vieram as netas, né? A Luísa, 12 anos, e a Liz, 7 anos. O Carlos Romão, quando membro da nossa igreja, fez o seu curso de bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Monte Sião. Era, à época, uma extensão do Seminário Unido, do reverendo Isaías de Souza Maciel, né? E ele recebeu o seu diploma de bacharel em teologia no dia 28 de setembro de 2008. Eu fiz uma pesquisazinha antes para a gente trazer aqui essas referências tão cheias de gratidão ao nosso Deus. Eu fui professor desse seminário, professor de Novo Testamento, e fui deão dele também, depois da saída do Silvio, né? Do Silvio Dutra. Depois que ele saiu, eu assumi aquela função de deão também do seminário. Então, amados, eu pude acompanhar também a vida do pastor Carlos Romão, servo de Deus, cujo testemunho de vida e dedicação ao estudo da palavra de Deus são estas marcas, né, que o apresentam pronto para cumprir esse chamado aqui, né?
como eu disse, eles já estavam prontos, mas a igreja reconheceu isso ontem também, no concílio, que os examinou, né? E que os aprovou para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Outro detalhe do Carlos Romão, tão importante, né? Ministro de louvor, né, amados? Tão talentoso e que abençoou tremendamente a nossa igreja nesse ministério que ele abraça também com tanta unção, né? E com tanta entrega assim ao Senhor. Mas esse convite também, eu sei que é uma introdução longa, viu? Mas não vai ser longa a pregação. Mas esse convite me deixou também honrado por saber que eu, o Carlos Romão e também o Cláudio Amorim temos em comum pastores de referência, né? Que foram e são referências nas nossas histórias, na minha também, né? Da minha parte e do pastor Carlos Romão, nós temos o pastor Jesaías dos Anjos, né? Ele foi o fundador da nossa igreja e pastoreou a igreja por 28 anos, até o falecimento dele em 6 de julho de 2016. E depois eu o sucedi ali como pastor presidente da igreja até 2019, quando eu tive esse AVC, e aí consagrei esses dois pastores, hoje lá, pastor Nilson, pastor Roberto Giovanetti, estão exercendo esse ministério também, assim, preparados e muito abençoados pelo Senhor. Né? Falei do pastor Silvio Dutra, né? Referências assim na minha vida. Da minha parte e do pastor Cláudio Amorim, nós tivemos o pastor Silvino Neto, né? Pastor Silvino Neto, e o pastor Elias Werneck como referências realmente para nós. O pastor Silvino Neto foi meu pastor quando eu era adolescente, quer dizer, no final da minha adolescência para a minha juventude. Eu falo com ele todos os dias. O pastor Silvino Neto. Aliás, escrevemos juntos um livro, um e-book, porque ele gosta de escrever poesias, e eu faço alguns comentários com uma devocional, né, bíblica, e aí ele, vamos publicar juntos um e-book, tal, aí publicamos, né? Amigos em Poesias e Prosas. É o título desse e-book, assim, né? E o pastor Silvino também, eu tenho com ele essa parceria em um projeto idealizado por ele, muito bonito, chamado Brasil Forte, um projeto voltado para a área da educação. O pastor Elias, e eu até pensei que pudesse encontrá-lo aqui hoje, ele chegou para a Igreja Batista 15 de novembro, quando eu estava iniciando o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, isso em 1976, eu formei em 1980. O pastor Elias presidiu o concílio que me examinou para o pastorado no dia 5 de setembro de 1980, e presidiu a assembleia da minha ordenação no dia 6, exatamente assim, né? Um dia antes o concílio e no dia seguinte a minha ordenação. Por isso eu completei, nesse último dia 6 de setembro, 45 anos de ministério pastoral. É uma data inesquecível, porque é a data de aniversário da minha amada, da minha Cleidinha, né?
Nós que estamos casados há 46 anos, vamos completar agora em 22 de dezembro, bodas de alabastro. Nós estaremos comemorando também. Então, amados, eu não poderia deixar de trazer essas considerações aqui a respeito desses pastores amados que a igreja recebe hoje e coloca também diante deles esse desafio. E que desafio esse? É muito grande, amados. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil e o exercício do ministério é um desafio mesmo, né? Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus que nos sustenta, né? E nós a defendemos, independente de qualquer coisa, nós defendemos a inerrância dessa palavra. Nós damos esse testemunho sempre, porque isso é realmente tão valioso, amados, para nós. Mas a minha mensagem será curta, amados, e eu vou deixar no coração e na mente de vocês essa mensagem que é mensagem para mim, é mensagem para os pastores que estão aqui presentes, né, e principalmente para os nossos pastores recém-ordenados aqui ao pastorado. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 4, 1 e 2, vai ser projetada aí. Um irmão amado chegou para mim e pediu, tem um texto aí que nós vamos projetar, né? Esse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2, onde nós lemos essa palavra totalmente adequada para esse momento nosso aqui. O texto diz assim: que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um se encontre fiel, ou que cada um seja encontrado fiel. Veja que esses dois versículos estão inseridos num contexto em que o apóstolo Paulo está tratando da liderança espiritual da igreja e da maneira correta de se enxergar os ministros de Deus dentro da comunidade cristã. Mas veja, eu quero, amados, ampliar essa visão, não apenas partindo da igreja, mas também o modo como o próprio Deus vê o nosso ministério, o modo como os de fora dessa comunidade veem o nosso ministério, e o modo como nós mesmos devemos nos ver inseridos nessa resposta que demos ao Senhor quando Ele nos chamou para o exercício do seu ministério. Nessa carta aos Coríntios, Paulo estava lidando com uma igreja que atravessava problemas internos, problemas realmente sérios, problemas, eu diria, sensíveis, porque alguns membros ali estavam exaltando certos líderes, como Paulo, como Apolo, como Pedro, não pelo respeito que tinham a eles, mas para criar divisões. Nós depreendemos isso daquele contexto,
porque o próprio apóstolo Paulo corrige. Ele corrige aquela visão e ele ensina que os líderes espirituais não devem ser vistos como figuras de poder ou de status, mas como servos, como servos de Cristo, como dispenseiros, como economos, como administradores, como episcopos, administradores dessa obra que é tão santa e que é tão séria. E ele está chamando exatamente a atenção para isso e para dizer: olha, quem são vocês? Olha o que vocês estão carregando no ombro de vocês. Olha que missão é essa. Olha que responsabilidade é essa. Vocês são servos de Cristo, são dispenseiros, administradores de um ministério que precisava ter Deus como o sumo pastor. É assim que nós vemos isso. Aliás, esses mistérios, aqui do verso 1, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Esse verso se refere às verdades espirituais reveladas por Deus. São esses mistérios, verdades de Deus reveladas na sua palavra, revelada na palavra viva que é Jesus. Então, elas fazem referência a estas verdades, especialmente o Evangelho, especialmente o plano de salvação, especialmente essa caminhada no reino de Deus, entendendo que isso vem dele, que isso é obra dele na vida de todos nós, de toda a igreja e dos amados aqui também, amados. Então o apóstolo Paulo enfatiza que o papel dos líderes não é a busca da glória pessoal, mas serem fiéis nessa missão recebida do próprio Deus. Aí ele pede que os líderes sejam vistos como ministros, como servos de Cristo. Isso não é poderoso, amados? Isso não é importante? Dispenseiros, administradores das verdades divinas. É isso que nós somos. Essa é a missão que nós carregamos. Isso muda totalmente a perspectiva da nossa missão. Não são chefes, mas mordomos. São responsáveis por cuidar do que é de Deus. A igreja não é nossa. A igreja é de Deus. Isso nós trazemos muito claro na nossa mente e nós fazemos questão de ressaltar isso também. No verso 2, ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Esse é o requisito principal, essencial para esses dispenseiros. O requisito é a fidelidade. É a fidelidade. Não se trata de popularidade, não se trata de eloquência, não se trata de carisma, nada disso, mas lealdade a Deus, lealdade à missão confiada por esse Deus. Essa é a mensagem que nos convida a valorizar a fidelidade acima de qualquer coisa,
acima da aparência, amados. Seja na liderança espiritual ou em qualquer papel de responsabilidade da igreja. Qualquer função, qualquer cargo, qualquer oficial de igreja, qualquer membro, precisa trazer isso também para a sua vida pessoal e para a sua vida de intimidade com Deus. O apóstolo Paulo também nos lembra que todos nós, de certa forma, somos dispenseiros cuidando dos dons, cuidando das oportunidades, cuidando dessa revelação que Deus nos confia, cuidando de cada ovelha com esse amor, com esse carinho e com essa devoção. Eu fiz inicialmente essa apresentação aqui do pastor Carlos Romão e do Cláudio Amorim, nesse culto de sua ordenação ao ministério, mas o meu propósito nessa mensagem é mostrar como eles devem ser vistos pela igreja, por Deus, pelos de fora e por si mesmos. Como é o pastor visto pelo povo de Deus? Como ele deve ser visto pela igreja? Amados, o ponto de partida aqui é saber quem é o pastor. Esse momento é oportuno para dizer à igreja 3 coisas. Primeiro, o pastor é um mortal. Ele não é um super-homem. Ele é um mortal. Ele está sujeito às mesmas paixões do comum dos homens. Um mortal como Elias. Lá de Tiago, capítulo 5, verso 17, sujeito a limitações, não é um super-homem. O pastor é um mortal. Mas o pastor é um mortal remido. É um mortal regenerado. Nascido de novo. Genetos, anotem, do grego. Nascido do alto. Nascido do Espírito. Portanto, é realmente servo que tem uma experiência viva da sua nova vida em Cristo e da sua posição como ministro de Deus. Olha, nós olhamos para Moisés, nós olhamos para Elias, olhamos para Isaías, né? Olhamos para Jeremias, olhamos para Paulo, só para citar aqui alguns. Todos eles sabiam que tinham uma missão da parte de Deus. E eles fizeram da missão de Deus a sua missão. Cada um deles. E a gente, na Bíblia toda, encontramos personagens assim, que nos inspiram. E muitos pastores que eu citei aqui, que passaram por nossas vidas e que também são inspiração para nós nessa visão. O pastor é um mortal, ele é remido, nascido de novo, e ele é também um vocacionado. E vocacionado num sentido especialíssimo, amados. Vocacionado por Deus, vocacionado para o ministério do Evangelho. E isso respira uma responsabilidade tão grande, tão intensa, que todo cuidado nesse mistério é pouco. Todo cuidado é tamanha, é tão sublime a missão do ministro, que Paulo pergunta, cheio de humildade,
para estas coisas, quem é idôneo? Está lá, né? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Paulo reconhece que essa missão é tão séria, ela é tão sagrada, que ninguém por si só é suficiente em si mesmo. Ninguém é suficientemente capaz ou digno de ser esse ministério e exercer essa missão. Por isso ele tem que caminhar o tempo todo na sua total dependência de Deus. É claro que essa pergunta aqui é retórica. Ele sabe a resposta. E ele está destacando que a suficiência vem de Deus. Ela não vem de méritos humanos. Em outras palavras, ninguém é idôneo por si mesmo. Mas é Deus que capacita. É Ele que instrumenta. É Ele que traz essa sabedoria. É Ele que traz essa unção. E foi Ele que o chamou. Como é bom termos essa visão, como igreja do nosso ministério pastoral. Pastor é humano, mas humano com uma vocação divina. As limitações do pastor, amados, também são muitas, igual a de todos os homens. O pastor tem limitações pessoais, oriundas do seu próprio perfil personológico. Estamos falando de temperamento? Estamos. Não é, minha psicóloga? Temperamento, estamos falando de educação, estamos falando de formação. Isso é importante, amados. É muito importante. É importante para não elevá-lo acima da posição que sugere esse equilíbrio entre a missão e aquele que cumpre a missão. Ele traz esse equilíbrio aqui. E também para não subestimá-lo e para não humilhá-lo, por trazer limitações pessoais. Todos trazemos. Depois que eu tive esse AVC, eu tenho lapsos de memória grandes. Ficou com uma sequela. Eu trago minha mensagem bastante escrita. Antes era só um esboçozinho ali, né? Hoje eu trago ela bem, porque já aconteceu de eu ficar no ar. What is this? O que é isso? Lembra do pastor Jesaías? Ele dizia isso de púlpito, né? O que é isso? Onde estou? Então, eu trago assim, mas limitações que nós levamos também ao longo da nossa caminhada. O pastor sofre muitas vezes limitações do meio, do próprio meio. Se o meio é um tanto mais acanhado, se é um tanto mais restrito, ele talvez não possa expandir mais o seu ministério. Ele vai precisar do apoio, vai precisar da cooperação de todos, né? Vai precisar de conselho também, desse conselho de pastores, desse colegiado de pastores. E como é bom se submeter a esse conselho também. Então, amados, Igreja Batista Betânia, o pastor precisa de asas para voar. Mas que asas são essas? Asas de compreensão, asas de simpatia, asas de recursos
também econômicos e tantas outras coisas para que possa realizar coisas que o Espírito Santo de Deus traz e alimenta também o seu coração. E aí, como é que o pastor deve ser tratado por sua igreja? A partir de hoje, não é mais o Cláudio, é o pastor Cláudio. Não é mais o Carlos, é o pastor Carlos. É importante tratá-lo assim. É importante tratar com paciência, tratar com simpatia, até diante de falhas que possivelmente possam ocorrer. É claro que isso não significa tolerância, né? Ou conivência em erros, ou passar a mão na cabeça, nada disso. Mas nós estamos falando de amor cristão, estamos falando de longanimidade. Significa oferecer ajuda naquele momento que o pastor mais necessita, na hora da crise, na hora do problema, às vezes enfrentado, às vezes em família, às vezes em tantas situações da própria vida. Paciência, simpatia, reverência e respeito são ministros de Deus. Honestidade e sinceridade. Se alguém discordar do pastor ou achá-lo em falta, vá diretamente a ele. Vá a ele amorosamente. Vá a ele amistosamente. Converse. É assim que a Bíblia ensina, né? Que ela nos instrui. Esse é o pastor que deve ser visto pela igreja. E o pastor visto por Deus, como é? Aqui a gente treme e teme, né? O pastor é simplesmente um vaso escolhido de Deus. É Deus que chama. Ele não tem em vista considerações terrenas nem méritos humanos. Claro, toda qualificação é bem-vinda, é importante. São dádivas de Deus também. Mas, sobretudo, ele leva em conta essa relação tão pessoal com o seu próprio Deus. Por isso, ele vê a importância dessa dependência que deve vir sempre dele. Pode ter muitos recursos, como eu disse aqui, que é realmente louvável, porque buscou com esmero, buscou essas qualificações, mas tudo isso tem que estar consagrado a Deus. Tem que estar colocado nas mãos de Deus. Tem que estar disponível para Ele. E deve usar também tudo isso para que Ele abençoe grandemente o ministério, mas com toda a humildade e total dependência de Deus. Havia em Israel muitos homens aparentemente capazes, tão capazes quanto Isaías, né? O profeta Isaías, mas Deus quis chamar Isaías e o chamou. E ele foi um dos maiores expoentes entre os profetas do Velho Testamento, chamado o profeta evangélico. Por isso, profeta também do Novo Testamento. Esse é o pastor visto por Deus. Como é o pastor visto pelos de fora? Na verdade, amados, a atitude dos não crentes em relação ao pastor depende muito do lugar, da imagem que os crentes lhe derem.
Claro, depende também, naturalmente, do próprio caráter do pastor, mas depende muito da imagem que nós passamos para aqueles que estão de fora. Olha, esse é um homem de Deus, separado por Deus. É assim que nós devemos apontar e devemos fazer referência a eles para qualquer pessoa de fora. Ele deve ser assim, íntegro, de tal maneira que todos o respeitem, que vejam nele um homem de inatacável probidade e honestidade em todos os aspectos. Como é que o povo de fora nos vê? Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Um viajante europeu chegou a uma aldeia africana para evangelizar, e ele começou indagando se conheciam a Deus. E aqueles homens disseram mais ou menos essas palavras: sim, nós conhecemos Deus. Nós conhecemos porque ele passou por aqui. Aqueles homens se referiam a David Livingstone, que foi essa figura marcante do século XIX, um missionário escocês, médico, missionário, geógrafo. Deixou ali um legado tão profundo, tão marcante na história da África e da evangelização cristã ali, que eles tinham na mente, aqueles nativos ali, tinham na sua mente de que aquele homem era realmente um enviado de Deus. Um homem usado por Deus ali. Esse deve ser o pastor visto pelos de fora. E o pastor visto por si mesmo. O pastor deve olhar para si mesmo com esse olhar da humildade mesmo, como pregamos aqui. Sempre meditando na palavra de Deus, sempre vigilantes, constantes vigilantes da sua vida diante do seu Senhor, do ministério para o qual Ele os chamou. É assim que eles devem se ver. Devem ser humildes, meditativos e sempre, pela oração, prontos para receber do próprio Deus aquelas diretrizes que Ele vai traçando para o seu ministério. Esse ministério é dele, e nós precisamos cumprir o que ele ordena, o que ele orienta. O pastor deve olhar para si mesmo através desse prisma, é o prisma da humildade. A partir daí, ele deve estar direcionado pelo poder da oração e da sua fidelidade à palavra de Deus em todo o tempo, buscando assim cumprir fielmente o propósito desse seu chamado. Concluindo, amados, pastor Carlos, pastor Cláudio, diante dos irmãos está esse desafio que nós traçamos aqui, não é? Mas que é tão glorioso, como eu glorifico a Deus por ter respondido a esse chamado e por ter podido conduzir a minha vida com essa visão que nós podemos
dissecar aqui. Com certeza, amados, vocês vão tratar a si mesmo como homens que vão caminhar na presença de Deus, momento após momento, nada menos que isso. Total dependência do Senhor. E isso vai determinar essa atitude de humildade, que não vai se confundir com timidez ou com covardia, nunca, em momento algum. Principalmente naquelas ocasiões quando vocês deverão ser firmes e defensores dessa palavra inerrante do Senhor. Dessa palavra que o Senhor está entregando a vocês para que sejam ministros, ecônomos dela em todo o tempo. Como eu glorifico a Deus por suas vidas e grato pelo privilégio de poder estar aqui com vocês nesse momento aqui. Igreja Batista Betânia, é assim que vamos tratar os nossos pastores, com simpatia e amor. Mas eles próprios devem tratar-se a si mesmo com muito rigor e com muita severidade na sua vida íntima e espiritual. Amém, amados? Deus abençoe.